Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. A aula de xadrez de hoje é com o tema atração. Atração no jogo de xadrez é quando você atrai uma peça do seu adversário para um lugar onde ela não queira estar, um lugar onde seja ruim para ela. Por exemplo, aqui a gente sabe que as brancas estão numa posição um pouco complicada, mas a gente tem uma saída, um checkmate em 3 jogadas. A partir de agora você pode pausar a posição, pensar primeiro na resposta e depois eu vou falando todas as respostas aqui. Então vamos lá. Como é que funciona essa ideia? Primeiro, dama captura cavalo. Cheque. O rei vai capturar a nossa dama, só que tem um problema. O cavalo está fechando essas 2 casas e a gente tem o ataque de torre aqui em B8. A única defesa é a torre dele em D8 e quando a gente captura essa torre, agora sim, checkmate e vitória das peças brancas. Mais um exemplo de atração. Nesse exemplo, a gente vai seguir a mesma ideia do exercício anterior. Vamos lá. Primeiro, dama em D8 cheque. E agora a gente tem bispo em G5 cheque. Se o rei fugir para cá, para E8, torre aqui em cima, né, em D8 checkmate, protegido pelo bispo. E se ele foge aqui para C7, não adianta nada. Bispo em D8 checkmate do mesmo jeito. Próximo exemplo. Mais um exemplo de atração para as brancas. Checkmate em 2 jogadas. Esse daqui é bem interessante. Ele começa com um sacrifício de dama. Aqui, ó, na casa D5. Ele captura, mas a gente tem bispo em E4, checkmate. Vitória das brancas. Próximo desafio. Vamos lá. Aqui é mais um checkmate para as peças brancas em 3 jogadas. E você pode pausar. Pensou? A gente vai começar com torre H8. Cheque. Ele pode capturar, só que agora a gente tem dama F6 cheque. E depois dama em G7, protegido pelo bispo, checkmate, vitória das peças brancas. Próximo desafio de atração. Vamos lá. É mais um checkmate para as peças brancas em 3 jogadas. Você pode pausar, pensar na resposta, e a resposta é: começamos com torre captura em G7, cheque. Depois, a gente pode continuar o ataque, aqui ó, com torre toma F7, cheque. E agora estamos protegendo a casa H7 para o checkmate com a dama. Vitória das peças brancas. Próximo desafio de atração. Dessa vez é uma vitória para as peças pretas em 3 jogadas. Então analisa a posição e a resposta aqui é: primeiro, torre em D1. Por quê? Se o rei toma, a gente tem tempo para promover. Se o rei não captura, mesmo assim, nós iremos conseguir a promoção, porque ele não consegue proteger com essa torre aqui depois disso. Então a gente tem o caminho livre aqui, ó, para trazer o nosso peãozinho, promover a dama e vitória das peças pretas. Próximo desafio. Dessa vez é mais uma atração com checkmate para as peças brancas em 3 jogadas, 3 lances. Então pense em como você pode iniciar esse ataque e vamos lá. A gente pode começar, por exemplo, com dama em D8 aqui. Ele pode capturar, só que a gente continua com o ataque com torre F8 e agora cavalo em G7, checkmate, vitória das peças brancas. Checkmate bem bonito esse. Mais um exemplo de atração. Dessa vez é em uma partida real do grande Bob Fischer. Aqui as pretas já estão em vantagem, só que o que o Bob Fischer fez foi impressionante. Bob Fischer jogou, atenção, dama toma F4. O rei não pode capturar em F4 porque a gente tem bispo H6 checkmate. Então ele teve que fugir, perdeu mais um peão, a vantagem das pretas ficou mais absurda ainda, né?
Vamos para mais um exemplo de atração. Vamos lá, esse é mais um exemplo de atração. É um checkmate para as brancas em 5 jogadas. E a gente tem que tomar cuidado com um detalhe. Se você pensou em cavalo F5 e torre H6, é um checkmate em 2, mas que dessa vez não funciona. Porque quando eu jogo cavalo em F5, a resposta é cavalo, toma E5 cheque. Ele tira o rei daqui e eu posso capturar esse peão. Quando eu capturo o peão, cavalo mesmo protegendo aqui a torre em H6, eu jogo o cavalo protegendo na frente e não adianta, não é checkmate. O correto aqui mesmo é pensar em torre H6 cheque, depois cavalo F5 cheque, depois eu tenho torre em H2 cheque, tenho como continuar o ataque com cavalo em E7 cheque e finalmente torre H8, checkmate, vitória das peças brancas. Próximo exercício. Último exercício de atração. Pode pausar, pensar. E aqui a resposta é torre captura em F6. Por quê? Se o rei captura, eu tenho bispo cravando e ganhando a outra torre. Eu vou ficar com o bispo a mais de qualquer jeito. Se ele só tirar a torre do caminho, eu protejo meu bispo e fico com uma peça a mais. Poderia ter jogado bispo B2 aqui, ter dado cheque também para salvar, né? É uma possibilidade, mas continuou com uma vantagem absurda aqui para as peças brancas vencerem esse jogo. Então nos vemos na nossa próxima aula de xadrez. Tchau, tchau!